Prontinho. Ok, boa tarde mais uma vez a todos. É a segunda parte da tarde do dia 1º de setembro, reunião da segunda turma, segunda sessão de julgamento, segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, e estamos dando continuidade ao enfrentamento do tema contribuições previdenciárias, e vou passar ao próximo item da pauta, o item 25, relator doutor Martim Gerson, é quem passa a palavra. Por favor, Martim. Em 25 da pauta, empresa Fleury S.A. Trata de uma autuação de multa por descumprimento de obrigação acessória, que as empresas deixaram de apresentar os livros diários no período de junho de 2013 a julho de 2006. Em razão disso, foi lavrado o CFL 38, né, Código de Fundamentação Legal 38, né, brasileiro novo, SAMIS, talvez não seja familiarizado com essas nomenclaturas de CFL, né, só esclarecer o que é a fundamentação legal. E já partir direto ao voto, a DRJ entendeu pela parcial procedência, eu vou tratar isso no voto, porque é uma matéria que segue ainda em discussão ali, que é o valor a questão da rescindência, né, que a DRJ já diminuiu em parte, e inclusive, pela DRJ ter diminuído em parte, tem uma preliminar, né. Então, eu vou resumir aqui, apesar de ter grifado em verde aqui, o que aconteceu? A contribuinte teve uma multa que foi majorada em 12, multiplicada por 12, por causa de reincidência. A DRJ reduz para 6, explicando que não tinha aquelas agravantes todas, que na verdade ficou só uma, tirou, acho que eram uma específica e duas genéricas. Então, uma específica e uma genérica é vezes 13 vezes 2, então vezes 6. E se tivesse mais uma específica, uma genérica, é vezes 2, então fica V6 vezes 2 igual a vezes 12. Foi o que a autuação fez, multiplicou por 12. A DRJ tira uma e acaba virando vezes 6. E por ter reduzido o valor da multa, é alegado que há uma convalidação de um ato jurídico nulo, porque está alterando o valor da multa. Então deveria ter tido um novo lançamento, isso não seria possível. Bom, assim, a decisão da RJ considerou-se que a multa, ao invés de ser multiplicada por 12, deve ser multiplicada por 6. Não houve alteração da base legal, alteração do critério jurídico, mas tão somente desconsideradas algumas situações que a autoridade atuante havia mostrado como hipótese de reincidência. Portanto, não há que se falar, assim, nulidade e desconstituição do presente auto de infração, cuja lavratura seguiu os elementos requisitos da formação válida, possuindo este auto de infração eficácia nutritiva fiscal, qualidade jurídica como lançamento perfeito, regular como questão de crédito tributário. Rejeita-se a liminar, portanto. Outra argumentação que se faz é do descumprimento da obrigação acessória estabelecida na Lei 8.212, que é de deixar de ler livro ou documento. O relatório fiscal da infração informa ainda que a auto-infração foi lavrada em nome de Fleury S.A. pelo fato da empresa ter sucedido por incorporação à empresa Fleury Imagem S.A., cuja certidão de baixa de inscrição do CNPJ de 27 de junho de 2006, cujo laudo de avaliação em valores contábeis de patrimônio líquido para fim de incorporação é de 30 de junho de 2006. Recorrente argumento que foram lavrados na mesma ação fiscal 2 autos de infração que fazem alusão a uma única semelhante obrigação do contribuinte. No entanto, tal argumento não pode prosperar, pois carece de amparo legal. Em breve resumo, além do CFL 38, que é o que a gente está julgando aqui, também foi lavrado o CFL 35. E tem outra hipótese outra infração que é descrita. Então, a do CFL 38, né, que é deixar de exibir livros, enquanto a do CFL 35 é prestar ao INSS e ao Departamento da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis no interesse dos mesmos. Então, não há uma infração só, e é uma duplicidade de infrações que foi imputada. É padrão isso aqui no CARF, né, de julgar CFL 35, CFL 38, e essa alegação de bis in idem, então eu afasto. Ainda a DRJ bem apreciou essa questão, eu transcrevi aqui o que a DRJ fala. Então aqui explica a diferença delas, ali onde diz a primeira e depois a segunda. A primeira é quando a empresa deixa de prestar informações relativas
prestar ao fisco informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma por ele estabelecida no decorrer do exercício. Por exemplo, atos de assembleia, reuniões, documentos da origem, determinados lançamentos contábeis, comprovante de dados cadastrais, de representantes legais, etc. A segunda, quando a empresa deixa de prestar durante o fiscal informações e esclarecimentos solicitados pela licitação que são necessários para solucionar dúvidas surgidas durante a auditoria fiscal. Eles estão relacionados aos procedimentos operacionais da empresa fiscalizada. Obviamente, as informações e esclarecimentos solicitados pela licitação são vinculados mediante a impressão de algum documento pela empresa, cuja elaboração ocorreu em data anterior ou posterior à solicitação fiscal. Como, por exemplo, podem ser citados esclarecimentos e informações sobre critérios aplicados com pagamento de determinada verba, esclarecimentos quanto à forma de contabilização de determinada verba, não considerado salário pela empresa, informações sobre ações judiciais de andamento, etc. Na ação empírica, como houve prática de infrações distintas, o procedimento total da autoridade fiscal, ao elaborar autos de infração também distintos, não merece nenhum reparo. A cada infração deve corresponder a uma autuação diferente, sendo descabida a alegação de que a empresa foi duplamente finalizada pela prática da mesma infração. Foi comprovada a solicitação às empresas que apresentassem os livros diários de junho de 2013 a julho de 2006. No entanto, o contribuinte não apresentou durante a ação fiscal nem durante a impugnação. Destacar o fato que a fiscalização, ao constatar a não prestação de livros e documentos solicitados, não poderia se abster de lavratura, conforme o 142 CTN. Então, houve o descumprimento da obrigação acessória e, portanto, tratando-se de infrações distintas, e procede o argumento recorrente de que, sobre a mesma infração, foram aplicadas duas penalidades. Já a multa aplicada. Então, a multa ela foi aplicada conforme o artigo 283, inciso 2, a linha J, que seria em R$ 6.361,73. Esse valor foi atualizado pela portaria MPS 342 para R$ 11.509,42. A multa aplicada pela autoridade fiscal atuante foi levada em 12 vezes, em virtude da ocorrência de uma agravante e duas genéricas, que é aquela coisa, vez 2, vez 2, vez 3, isso dá vez 12. A RJ de origem considerou equivocada a formação da gravação da multa, a qual foi levada em 12 vezes, em razão das situações de reincidência, entendendo na instância jogadora qual que a multa deveria ser elevada em 6 vezes, consoante trecho do abaixo transcrito. Aqui eu mostro quais são os autos que mantiveram a ser considerada como fim de residência, são o 7862, o 7870, o 5824, o 5832, e 4 que já se encontravam baixados há mais tempo, foram afastados pela DRJ. Daí que ela faz o quadrinho, que em relação à específica, então, do CFL 38, a elevação em 3 vezes, em relação ao 58-4, que é uma elevação em 2 vezes. Portanto, a correta graduação da multa, que deve se dar com a elevação do valor mínimo de 11.509,42, em 6 vezes, elevada, ficando um valor de R$ 69.416,52. Então, a DRJ já reduziu esse valor pela metade, porque de vez 12 virou vez 6. Eu entendo como correto isso, então está correta a aplicação da reincidência, que considerou como uma agravante específica e uma genérica, não tendo a recorrente demonstrado que os AIs considerados para fins de reincidência e consequente elevação da multa tenham tido resultado diverso daquele exposto no acordo da RJ. Se ela tivesse mostrado, o arquivamento aconteceu antes, ou eu não, isso aqui no judiciário eu derrubei, tivesse tido algum argumento nesse sentido, a gente poderia aqui analisar, mas não teve nenhuma prova nesse sentido, então o ônus da prova era dela, não fez, então, no caso, improcede essa alegação. Também há uma alegação que eu aplico a súmula caput 88, porque ela se insurge contribuinte. Quanto ao REPLEG, também tem uma relação de vínculos ali, que é o relatório vínculos e o REPLEG, que é o relatório de representantes legais. A súmula caput 38 fala que a relação de corresponsáveis, CORRESP, o relatório de representantes legais, REPLEG, e a relação de vínculos, anexos autos de infração previdenciária lavrada unicamente contra a pessoa jurídica, que é o caso aqui, não atribuem responsabilidades tributárias às pessoas ali indicadas, nem comportam discussão no âmbito administrativo do âmbito contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. Neste modo, nos termos da súmula caput 38, em razão da recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, deixa de apreciar tal alegação. Então, é disposto o voto por negar o provimento ao recurso. Obrigado, Martin. Alguém está com alguma dúvida, alguma colocação? Eu só acabando de dar
uma olhadinha aqui. Claro. Beleza. Vamos lá. Ok, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Também vou acompanhar. Eu também acompanho. Acompanho o relator, presidente. Presidente, como eu não conheço dessa situação relativa ao vínculo, eu voto pelas conclusões. Acompanho o relator. Presidente, seu áudio está desligado. Desculpa. Eu também acompanho, então ficou negar provimento do recurso, eu voto com o relator. E votou pelas conclusões da doutora Sônia. Então agradeço aí, Martin, pela colaboração. E passo imediato para o doutor Mário Hermes, que vai assumir a relatoria dos próximos processos. E organizar a tua apresentação, né, Mário? Tem dois processos, 26 e 27. Você organiza aí para a gente qual é o primeiro meu contribuinte, tá? Ok. Ok, obrigado, presidente. Boa tarde novamente a todos. Os itens 26 e 27 são da distribuidora de carnes Patrocínio Limitada, sendo que o 27 trata do lançamento de obrigação principal e o 26 é uma obrigação acessória CFL 68, que é a declaração de GFIP não incluindo todos os dados relativos ao lançamento. Então, eu peço permissão para começar pelo 27, que é o principal. É uma notificação fiscal de lançamento de débito, que compreende as competências maio de 2002 a outubro de 2007, e relativa às contribuições devidas correspondentes à parte da empresa, GILRAT e Senar, né, que é o Serviço Nacional de Propriedade Rural. Incidentes são receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada com o produtor ou pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é subrogada à notificada na qualidade de pessoa jurídica adquirente. A descrição dos fatos eu só destaco aqui, onde a fiscalização informa que a empresa dedica-se à atividade frigorífica com abate e fixação de bovinos e suínos e comercialização desses produtos. Ele apresenta a impugnação, que é muito genérica também, ela só apresentando questões preliminares. A Codinha apresentou a impugnação, onde requer preliminar de reconhecimento de decadência do direito de pago do crédito atuado e prescrição do direito de cobrança. E supostas nulidades. Eu vou deixar de ler nesse momento, que eles repetem lá no recurso, então no recurso eu faço a leitura dos mesmos argumentos. A impugnação foi considerada parcialmente procedente e foi reconhecido pela autoridade julgadora de piso a decadência parcial do crédito tributário lançado com a aplicação do artigo 173, inciso 1º do CTN. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde advoga a ocorrência de prescrição do direito de cobrança de pago do crédito tributário objeto do lançamento. Na sequência, volta a defender a tese de que a autuação seria descabida, vez que lavrada de forma incompleta e omissa, sendo que a decisão de primeiro grau não conseguiu fundamentar sua tese, porquanto não existem documentos anexos ao AI para dar suporte a tal argumentação. Também ratifica a suposta nulidade existente pelo fato de que a autoridade lançadora não teria informado que o valor referente ao desconto previdenciário não teria sido realizado perante os produtores rurais. Ou seja, a empresa não teria tributado tais produtores, porquanto, segundo o entendimento da autuada, tal função cabe ao fisco, e não há como uma empresa particular exercer tal atribuição que não lhe cabe. Complementa afirmando não constar dos autos qualquer documento comprovando que a autoridade fiscal lhe tenha intimado ou notificado no sentido de realizar os documentos previdenciários que deveria efetivar. Ressalta que não teria descontado e tampouco retido os valores relativos à Previdência. Portanto, conclui pela inexistência de irregularidade, pois o valor permaneceu com os produtores, inexistindo qualquer enriquecimento ilícito de sua parte. Em tópico intitulado do excesso de infrações lançado no auto de infração, aduz nulidade do lançamento por excesso de infrações lançadas devido à aplicação de penalidade e multa para cada mês do período,
Salienta não haver previsão legal para se considerar que a cada período você tem uma nova infração, que tal infração, se existisse, seria continuada, não comportando a interpretação de que se teria uma nova a cada período. Assim, sendo cada admitida, essa seria única e não comportaria aplicação de penalidade e multa para cada mesmo período. Também é ratificada a alegação de suposta omissão da autuação por entender a recorrente haver omissão grave na notificação, onde o destaque é que o encerramento do auto de infração se deu de forma incompleta e não apresenta conclusão, bastando compulsar o citado do auto para se comprovar que o documento foi enviado ao contribuinte de forma incompleta, impossibilitando que exerça o direito de ampla defesa, caracterizando essencialmente de defesa que anula o AI, sendo objeto da impugnação. Ao final, volta a afirmar que não havia na atuação qualquer menção quanto à pressão de notas fiscais que visasse comprovar a existência das transações realizadas com os produtores discriminados, o que acredito também caracterizar a nulidade. Conclui ressaltando não haver como ser aplicada a presunção do recebimento, porquanto o próprio fisco teria confessado na autuação sua incapacidade de comprovação do recebimento do valor integral. Requer o acolhimento do recurso e cancelamento do lançamento. O recurso é tempestivo e eu passo ao voto. A questão da decadência foi aplicado um 7.3 inciso primeiro, que era a prática adotada por alguns DRJ, né? Então, os fatos geradores da autuação abrangem o período de competência maio de 2002 a outubro de 2007. A ciência ocorreu 4 de março de 2008. Caso seja contratado pagamentos, a decadência contrataria fatos geradores até 2 de 2003. E se não, até a competência 11 de 2002 e a competência 13 de 2002. Em que pese a afirmação constante do fundamento da decisão guerreada, no sentido de que não teria havido antecipação de recolhimento das contribuições, verificando o RADA, verifique-se que consta informação de recolhimento de contribuições previdenciárias. E apropriação de crédito nas competências, ainda mantidos no lançamento, anteriores a 03 de 2003. Aqui, então, eu cito a súmula CAF 99, que fala que o recolhimento parcial considera, né, mesmo que não seja a mesma rubrica, considerando que consta o recolhimento a título de contribuição previdenciária, nas competências compreendidas de 12 de 2002 a 2 de 2003, deve ser reconhecida a decadência do direito relativa a tal período. Também foi apurada e incluída na presente autuação a contribuição destinada ao Senar. Entretanto, no já citado RADA, não consta informação atinente a recolhimento dessa contribuição. Dessa forma, especificamente quanto à contribuição destinada a terceiro, o prazo decadencial se considerará aquele previsto no artigo 173, inciso 1º do CTN, conforme aplicado no julgamento de piso. Reconheça-se a decadência das contribuições sociais previdenciárias, do FPAS e JURAT, objeto do lançamento também do período correspondente ao saldo gerador da competência 12 de 2002 a 02 de 2003, não se incluindo a contribuição devida a terceiro. Preliminar de nulidade, ela sustenta a recorrente a tese que deveria nulidade pelo fato de que a autoridade teria deixado de informar que o valor referente ao desconto não teria sido realizado perante os produtores rurais, ou seja, a empresa não teria tributado tais produtores e outras teses que já foram lidas lá na defesa. Para melhorar o entendimento da obrigação tributária, objeto do lançamento, peço ver para a reprodução dos seguintes comandos da Lei 8.212. Eu destaco aqui o parágrafo 5º, desconto do artigo 33. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizados, o desconto e de consignação legalmente autorizados sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei. Também no regulamento da Previdência, esse artigo 5º se repete. O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá oportuno e regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente consignatário e cooperativa a eles obrigado. Não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixaram de descontar ou tiveram descontado em desacordo com esse regulamento. Conforme as prescrições normativas, compete à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou signatária, ou a cooperativa, mediante subrogação, o cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o recolhimento da respectiva contribuição devida. Presumo sempre realizado. De acordo com os parágrafos 5º do artigo 33 e 216 da lei e do regulamento, o desconto da contribuição presume sempre realizado, oportuno e regularmente pela pessoa adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão como forma de eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a lei.
Portanto, totalmente relevante os argumentos da recorrente no sentido de que não haveria informação de que o valor referente ao desconto previdenciário não teria sido realizado ou retido perante os produtores rurais, assim como a afirmação de que não constaria dos autos documento comprovando que a autoridade fiscal lhe teria intimado ou notificado no sentido de realizar os recursos previdenciários que deveria efetivar. E outro ponto do recurso, aduz a contribuinte de forma genérica que a autuação seria descabida vez que lavrada de forma incompleta e omissa, que a decisão de piso não teria conseguido fundamentar sua tese, porquanto não existe documentos anexos ao AI para dar suporte à argumentação. Também sustenta a nulidade por suposta impossibilidade de se apurar o momento em que as receitas teriam sido efetivamente recebidas, complementando que a notificação seria incompleta e abusiva. Foi apontada na decisão de primeira instância que a defesa não especificou quais seriam as potenciais incorreções na formação dos valores apurados ou nas suas bases de cálculo. Por outro lado, foi destacado que todos os fatos jurídicos geradores de contribuições, suas fontes documentais, a competência que se refere, estão produzidos nas peças que compõem o crédito tributário previdenciário, na conformidade dos documentos de folhas 04 a 44 e 50 a 150. Segundo o relatório fiscal, os dados e informações foram extraídos de documentos da notificada e apontados no seu item 1.7, quais sejam notas fiscais de produtor, notas fiscais de entrada e livros de registro de entrada de mercadorias, que contém os valores da comercialização dos produtos, nome dos produtores, pessoas físicas, constando aí dos valores das contribuições. Cabe especial destaque para o demonstrativo de apuração de contribuições, produtor rural, onde são discriminados por competência e data os produtos rurais adquiridos com nomes dos produtores, números dos documentos fiscais, quantidades e valores. Enquanto os presentes, as mesmas consistências que levaram a autoridade julgador de PIS a considerar as alegações como carência da devida comprovação ou sustentação. Apesar de devidamente advertida, a contribuinte limitou-se às mesmas argumentações sem apresentação de qualquer documento ou fato que entendesse capaz de alteração dos valores lançados ou eventuais fatos desconstitutivos. É devido a contribuinte, já no início da impugnação, no momento em que se inicia a fase litigiosa, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportar suas alegações, onde do qual não se desincumbiu, devendo mais uma vez ser mantida a autuação pelo seu próprio fundamento. É ainda arguída suposto excesso de infrações lançadas na notificação. Caso admitida tal infração, essa seria única. Esses são argumentos. Né? Caso seria única e não comportaria aplicação de penalidade de multa para cada mês apurado. Finaliza afirmando que os valores das multas aplicadas são exorbitantes e ilegais. Deve ser evitado o fato de que a violação foi efetuada com total observando dispor na legislação tributária, sendo descritos com clareza as irregularidades apuradas e o enquadramento legal, tanto na infração quanto na cobrança da multa de ofício dos juros. Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a lei, posto que as multas aplicadas decorrem da expressa previsão legal. Em conclusão, verifica que o lançamento foi efetuado com total observando o dispor da legislação tributária, sendo descrito com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, e oportunizada a autuada desde a fase de auditoria, passando pela impugnação, recurso, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e de documentos em sua defesa, onde fica em evidência o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejam nulidade, devendo ser mantida a atuação que se encontra totalmente respaldada nos sistemas legais e devidamente motivada. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito da parcial provimento para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias, aqui eu destaco FPS e Jurrat, das competências 12/2002 a 02/2003. Ok, colocou inclusive aí no final, é sempre bom. Ok, obrigado. 02, inclusive. Obrigado, presidente. E alguma dúvida? Os casos mais ou menos tranquilos, né? Passar a votação, então. Eu acompanho. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Com o relator. Acompanho também. Também acompanha. Então vai ser em parte o curso e na parte conhecida, esse é o item 27, né? Isso. Na verdade, conhecido em parte não, foi conhecido em parte esse aqui? Não, foi conhecido, deixa eu ver só uma coisa. Não, conhecido recurso e parcial provimento. Foi conhecido totalmente, foi. Isso. Foi dar parcial provimento para reconhecer essa decadência aí de 2002 das contribuições previdenciárias a fevereiro de 2003, inclusive. Passa então, é o 26 agora, então, Mário. Sim, o 26 é o CFL 68, constatação de que os dados informados nas GFIPs
apresentados ainda não são correspondentes ao valor de todas as contribuições a que a despesa estava sujeita. Aqui, na impugnação, eu reproduzi a impugnação praticamente integral, ele só fala desse... Na verdade, ele não é uma impugnação, ele fala requerimento de relevância de multa com pedido de efeito expressivo. E aí ele foi acatado como uma impugnação pela DRJ, mas foi mantido da mesma forma. Então ele só pediu essa relevância, o expediente empresário foi recepcionado pela DRJ como impugnação. Foi reconhecido pelo julgador de PIS a decadência de pago do crédito tributário, aplicando aqui 1731, sendo excluídas as competências 05/2002 a 11/2002 e mantida, então, parcialmente o crédito. No recurso, o contribuinte ele inova, ele vem com aquelas teses todas do principal, falando, né, ele começa a discutir, mas não discutir o mérito, aquelas mesmas arguições que ele fez no mérito que foram afastadas agora. Então, eu não estou conhecendo dessa parte, porque não é a discussão nesse momento, e também porque não consta da impugnação. E na parte conhecida, eu estou negando provimento, porque no caso da decadência, nesse caso é 173 mesmo, né, que é obrigação acessória, e a questão da relevação, ele não trouxe elementos que justifiquem a aplicação na época. Deixa eu só terminar aqui antes, fazer leitura, doutora Ludmila. Então, o objeto da presente lide, apresentação de código de penalidade aplicada a contribuinte. Eu estou no voto já, devido à constatação de que os dados informados em GFIP apresentados não são correspondentes aos fatos geradores. Não se discute o lançamento relativo à cobrança das contribuições incidentes sobre a receita bruta, prevendo a comercialização da produção rural. Tal notificação corresponde ao processo administrativo número tal, que foi objeto de apreciação nessa mesma sessão, com parcial provimento. Para reconhecer a decadência, eu vou citar o acordo aí. Desde conhecendo o recurso relativo às alegações voltadas a eventuais nulidades e defesa de mérito, considerado nos seguintes tópicos, das nulidades existentes do auto de fração, das omissões existentes do auto de fração e da inexistência de apreensão de mercadorias. Essas omissões são voltadas para o auto principal, ele fala que está faltando descrição e tudo lá, e não tem a ver com isso aqui. Resta assim a análise do tópico intitulado da correção das faltas relativas ao prolabore, ocorrente de nulidade absoluta do sistema de defesa. Afirma o recorrente de tal tópico que as faltas relativas ao prolabore dos sócios teriam sido corrigidas dentro do prazo de defesa. Entretanto, não teria como juntar a documentação comprobatória porque o ofício não teria fornecido tais documentos, cessando sua defesa. Afirma tornar-se necessário o pedido de averiguação com expedição de ofício ao órgão competente para se confirmar se as citadas correções foram efetivadas, evitando com tal procedimento a caracterização do cidadão de defesa e, por conseguinte, a consolidação de nulidade do presente processo. A lacônica afirmação da recorrente que não teria como juntar a documentação comprobatória da correção das irregularidades apontadas não se sustenta. Ora, caberia à interessada a apresentação dos documentos necessários suficientes para a comprovação de suas alegações, não se justificando o requerimento de transferência de tal incumbência à administração tributária. Portanto, quanto a tal requerimento, conforme já exposto, deveria contribuir a apresentar no momento oportuno, qual seja da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de comprovar a efetiva correção das irregularidades dentro do prazo da impugnação. Assim sendo, indefiro o requerimento de diligência por considerar que caberia interessado trazer os autos dos documentos necessários à sua defesa, não se justificando novas providências a cargo da administração tributária, posto que os documentos necessários à comprovação da correção das irregularidades, tais como os guias de recolhimento e declarações certificadoras, seriam todos de sua responsabilidade, não havendo qualquer evidência justificativa ou motivação para estarem de posse da fiscalização. Em conclusão, verifico que o lançamento foi efetuado com total observância do dispor da legislação tributária, sendo descritos com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal e oportunidade autuada, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Baseado em tudo exposto, voto para conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto às alegações voltadas à defesa do lançamento de contribuições incidentes sobre a receita bruta, provimento da compensação da produção rural, realizada com o produtor pessoa física, e no mérito negar-lhe provimento. Obrigado, Luiz. Tá. Eu fico com alguma dúvida aqui também, antes de passar a palavra para o Ludmila, que é o seguinte, né? Na verdade, a gente. Essas matérias que você não está conhecendo, elas foram. Você enfrentou no outro, né? Sim, enfrentei no outro na impugnação ele também não traz. Na impugnação ele só pediu relevância. Ah, tá. Ele está inovando e além disso, ele está discutindo o mérito. Tudo bem, então concordo. Mas é porque eu digo assim, por exemplo, a gente, quando reconheceu no outro a decadência, né, lá de 2002 a 2003, tá?
mas a gente não examinou em relação a esses 2 períodos o mérito. Então não houve decisão de mérito em relação assim, se aquele estava ok ou estava ou não ok. A gente nem entrou no mérito do outro, entendeu? Aí aqui eu entendo que tem precedente no CARF que poderia se discutir o mérito, sim, daquele período não decaído. Mas no caso, nem isso dá para fazer por conta dessa história dele estar inovando. Então eu acompanho, a sua minha dúvida está esclarecida. Se fosse... Era exatamente isso que eu ia falar. Seria, para mim, não seria o problema, não seria ser a alegação correlata à obrigação principal. Mas o grande problema nestes autos é que, como você bem colocou, isso não foi trazido na impugnação. Então, daí o porquê do não conhecimento. Tá, se me permite, eu vou acrescentar aqui no voto, na parte do voto mesmo, essa questão da inovação também e lá na emenda também. Tá? Eu vou colocar aqui a questão que fala da preclusão, que aí fica mais fechada essa questão do não conhecimento também. Deixe de conhecer também, porque trata de inovação no recurso, posto que tais argumentos não foram sequer apresentados por ocasião da impugnação. Ok. Mas você entendeu o ponto de vista, né, Mário? Que realmente, se não for discutido lá em tese, poderia discutir aqui. Ele pode discutir aqui, né? E até porque é repercussão direta, né? Dado o tipo de obrigação, mas tudo bem. Acho que está bem esclarecido, bem posto. Alguém tem alguma questão adicional, não? Ludmila? Eu acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho, presidente. Também acompanho. Acompanho. Eu acompanho, então só esse cuidado aí ficou 26 ficou conhecido parcialmente, né? Isso. A parte conhecida é negar provimento, então só faz assinala aí para não esquecer, tá, Mário? Esses apontamentos que a gente conversou. Já anotei aqui. Maravilha. Então vamos passar para o próximo aí, que é o item 28. 28. Ok, 28 também é comercialização de produtor rural. Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Notificação fiscal de lançamento, né, competência abril 2004 até abril 2005, e refere a contribuições devidas à Seguridade Social envolvendo a principal, né, contribuições sociais, o Gilrat e também o Senar. Incidência sobre receita bruta proveniente da comercialização do produtor rural realizada como produtor pessoa física, cuja responsabilidade pelo regulamento é subrogada à notificada na qualidade de pessoa jurídica adquirente. Aqui eu destaco no relatório do lançamento todos os recolhimentos que constavam na conta corrente do INSS de todos os estabelecimentos da empresa e ainda todas as confissões de dívidas feitas pelo contribuinte foram deduzidos do total do crédito previdenciário, porque ele fala alguma coisa a respeito embaixo. Inconformado com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde argui nulidade do lançamento por erro formal e material, sob argumento de incompetência da autoridade que emitiu o MPF, deficiência de fundamentação jurídica por omissão de dispositivos e citação insuficiente da legislação, incoerência e incompatibilidade do fato gerador descrito no relatório fiscal e as bases de cálculo do mesmo relatório. Em tópico que titula como mérito, passa a autuada a discorrer sobre o fato gerador das contribuições previdenciárias, afirmando ser o pagamento de remuneração a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e que prestaram serviço aos produtores rurais que comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente. Baseada em tal premissa, conclui que a base de cálculo deve ser somente o valor da folha de salários paga aos trabalhadores, não podendo decidir sobre outra base de cálculo não relacionada com o fato gerador. Complementa a recorrente defendendo que, em relação ao fato gerador citado, o pagamento de remuneração a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados, trabalhadores avulsos e autônomos que prestaram serviço aos produtores rurais, que comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente, que não é presumido, sequer exige provas a respeito da ocorrência desses fatos, tornando-se impossível operar essa substituição de base de cálculo incomprovada. Mediante longo arrazoado e com situação em ordem cronológica de diversas normas, defende ainda que somente o produtor rural, pessoa física, estaria sujeito ao pagamento da contribuição social sobre os resultados de sua comercialização da produção, sendo tal exigência inaplicável às pessoas jurídicas, uma vez que em desacordo com comandos constitucionais. Em continuidade, passa a advogar a inconstitucionalidade também da lei que traz a contribuição destinada ao Senar. Finaliza questionando a aplicação da taxa Selic como fator de cobrança de juros moratórios sob fundamento de contrariedade ao princípio da legalidade estrita.
Encaminhado o processo ao seção de contencioso, foi baixada a diligência para que a autoridade informasse o motivo e o documento que gerou o registro centralizador da atividade na filial Matupá. É porque aquilo alegou que foi lançada na filial, então estava tudo errado, o auto de infração, aquela questão do MPF, tá? Que ela alegou que o MPF foi emitido por uma filial e que ela foi fiscalizada na filial e deveria ser na matriz. Então foi baixada a diligência para que a autoridade informasse o motivo do documento que gerou o registro centralizador da atividade na filial de Matupá e, consequentemente, o lançamento, uma vez que a sede ou o domicílio da empresa está localizada na cidade de São Paulo. A autoridade fiscal manifestou-se por meio de expediente de lei de florestais, onde esclarece que o coordenador do procedimento realizado tinha conhecimento da localização do acervo de documentos e da administração da empresa no estado do Mato Grosso. Assim, em contato com as delegacias de São Paulo Oeste e Cuiabá, informando-os da situação, estabeleceu-se como centralizador o município de Matupá, de acordo com o artigo 127 do CTN. Foi apresentado contra razões, onde a contribuinte argumenta que a aplicação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 127 do CTN somente poderia ocorrer na falta de eleição pelo contribuinte de domicílio tributário, mediante procedimento específico que não existiu. A impugnação foi julgada improcedente, né, procedente o lançamento. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde apresenta resignação com a decisão proferida no julgamento de piso e reitera todos os argumentos de defesa, preliminares e mérito. Que eu estou reproduzindo aqui a defesa dela, mas que já foi resumida aí na impugnação. Ao final, é requerida a declaração de nulidade do lançamento por erro formal em face da incompetência da autoridade que emitiu o MPF e deficiente fundamentação legal do lançamento, caracterizando o cessamento de defesa. Alternativamente, que se declare improcedente o lançamento por entender afronta a dispositivos constitucionais e o artigo 97 do CTN. E requer a intimação pessoal dos patrões. Passo por voto, é tempestivo e preliminar de nulidade. Ele alega incompetência da autoridade que emitiu o MPF, deficiência de fundamentação jurídica por omissão de dispositivo e citações do direito da legislação, incoerência e incompatibilidade do fato gerador e as bases de cálculo do mesmo relatório. Esse conselho já assentou firme jurisprudência no sentido que eventuais irregularidades dos procedimentos do MPF não geram nulidade. Aqui eu cito aqui algumas, o acordo 9202-002-519 da Câmara Superior, e mais adiante nós temos agora recém-publicada a súmula 171, né, que fala que irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta nulidade do lançamento. Sem razão, portanto, contra a abolição preliminar de nulidade. Milho sorte não assiste a autuada quanto às demais alegações de nulidade. Devido a supostas contradições constantes da notificação. Esclareceu a autoridade julgadora de piso, no que se refere à alegada deficiência de fundamentação jurídica, por omissão de dispositivos, situações insuficientes de legislação, que o relatório FLD relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento. Dessa forma, fácil constatar que a notificação e seus anexos, com destaque para o relatório fiscal, trazem todas as informações legalmente prescritas pelo artigo 142 do CTN. Além do mais, o contribuinte demonstra ter o perfeito conhecimento das infrações, como pode-se ver da sua peça impugnatória do recurso objeto de análise, procedente a ser a nulidade suscitada. Verifica que o lançamento foi efetuado com total observância de disponibilização tributária, sendo descrito com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal e a oportunidade da defesa desde a fase de auditoria, pensando pela impugnação e recurso sobre o julgamento. Conforme demonstrado, todos os fatos jurídicos geradores de contribuições, suas fontes e a competência que se refere estão produzidos nas peças que compõem o crédito tributário. Sem razão, assim, quanto a tais arguições, devendo ser mantida a atuação que se enquanto totalmente respaldada nos distritos legais e devidamente motivada. Quanto à suposta incoerência e incompatibilidade do fato gerador descrito no relatório e as bases de cálculo, é um argumento que se confunde com a questão de mérito e será enfrentado no tópico seguinte, que é exatamente o já entra aí no mérito, tratando dessa incoerência e incompatibilidade do fato gerador descrito no relatório e as bases de cálculo. Para melhor entendimento da obrigação tributária, objeto do presente lançamento, peço ver para a reposição dos seguintes comandos da Lei 8.212, de 91, e do decreto de regulamentação. Aqui, mais uma vez, eu destaco o artigo 5º, do artigo 33, e também do artigo da lei e do artigo 216 do decreto. Conforme as prescrições normativas acima reproduzidas, compete à pessoa jurídica adquirente, consumidor ou consignatário,
mediante subrogação, o cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física com destaque para o recolhimento da respectiva contribuição devida. De acordo com os parágrafos 5º, o desconto da contribuição presume sempre realizado, oportuno regularmente pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a legislação. Quanto à contribuição ao Senar, também há expressa previsão legal para sua exigência, constante fundamentação legal de folhas 226 dos autos, que eu estou reproduzindo. No termo demonstrado, há expresso comando normativo determinando ser autuada como adquirente a responsável direta pelo recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural, sem necessidade de qualquer prévia intimação ou prova de que teria descontado ou retido dos valores. No outro giro, contra o repisar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. Aqui eu cito a súmula CARF número 2, que fala que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Baseado em tais regulamentos, deixe de conhecer do recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade da lei ou decreto que autoriza o lançamento das contribuições objeto do presente lançamento. Da mesma forma, quanto aos usos de mora sobre os valores lançados, mediante a aplicação da taxa Selic, mais uma vez a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a lei tributária. Nos termos já explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regularmente aprovadas e vigentes. Inclusive, cito aqui a súmula CARF número 4, que trata dos juros de mora, incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, são devidos no período de adimplência à taxa referencial Selic. Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas sejam vinculadas em nome dos patronos, eu estou citando aqui o regimento interno do CARF, que veda tal, o artigo 55, e da mesma forma, a intimação para sustentação oral, eu estou fazendo remissão aqui para a portaria 7755 agora de junho, que trata do limite aí e quais são os procedimentos que devem ser adotados. Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos, e no mérito negar de provimento. Colegas, dúvidas? Ludmila? Eu acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então ficou a conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Passo a palavra então para a Ludmila. E tem Ibegreado, Mário. Daqui a pouco a gente se vê, se der tempo, né? Nós temos o 29, 30 e 31. Essa mesma empresa, e a Ludmila está para falar, para organizar. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas. O processo de número a gente pode fazer na ordem. O 29 é um tiquinho diferente do 30 e do 31. Nestes processos, que são processos de contribuição previdenciária bem antigos, eu já até adianto que não há nenhuma discussão das obrigações acessórias em específico. São aqueles processos de recurso mais dificultoso, né? E com recurso de impugnação, alegando uma coisa, no recurso voluntário, com algumas modificações. Então, eu vou pedir para ler o 30, até mesmo porque não está muito extenso. Perdão, o 29, que é o primeiro deles, que é o diferente do 30 e do 31, e a gente vai aproveitar bastante coisa dessa leitura nos demais. Trata-se de um recurso voluntário interposto pela Brasil Global Indústria e Comércio de Carnes Limitadas contra um acórdão proferido pela DRJ de Campo Grande, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o auto lavrado em razão da falta de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização rural, bem como para o financiamento dos benefícios previdenciários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, totalizando uma exigência de quase R$3 milhões referentes às competências 1 de 2007 a 12 de 2008. Em razão da alteração legislativa, que eles já fizeram a retroatividade benigna, com base na MP 449, mas também não há uma alegação propriamente dita nesse sentido na peça recursal, porque há uma modificação do que ele alega na primeira e na segunda instância.
Na peça impugnatória, que está as folhas 259 a 271, após sustentar ser a acusação de fraude, abre aspas, totalmente infundada, inverídica, improcedente, aduz que os valores apresentados pela Receita são absurdos. Todavia, a parte surpreendeu-se com as multas e juros apresentados, visto que eles chegaram a 100% do valor. E aí, discorre sobre o cunho do governo de prejudicar a empresa, etc, etc. E vou ler só o que está destacado. Ele diz que, além dos tributos, os juros e as multas aplicadas são absurdamente altos, contrariando o nosso ordenamento jurídico, visto que é proibido o tributo com efeito de ofício. Quanto à obrigação principal, ele diz na impugnação o seguinte, abre aspas, jamais se negou a pagar, porém só está tendo condição de negociar suas dívidas nos dias atuais, visto que os últimos anos, para ela, foi de extrema dificuldade, que sua renda jamais conseguirá arcar com tal tributo. Operou, então, sobre essas matérias o efeito da preclusão ante a ausência de insurgência. Ela pede ao final, e aí transcrição também do que está na impugnação, que seja declarado abusivo a multa e os juros aplicados e que seja declarado nulo o valor do crédito tributário. E assim, essa declaração do nulo do valor de crédito tributário, ela surge só na parte do pedido. Que a Fazenda acoste todos os documentos aos autos para que possa verificar a exatidão de suas alegações. Por bem sintetizar a controvérsia, eu colaciono só a ementa do acórdão, que fala, en passant, sobre a obrigação tributária principal, afirma que não há nos autos acusação de fraude, que o crime de sonegação previdenciária, ele foi constatado, foi feito, o pedido de abertura da representação por se configurar em tese, o crime de sonegação, que vai ser apurado em autos próprios, e que a multa e os juros encontram embasamento legal por conta do caráter vinculado da atividade e não podem ser alterados, excluídos administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese da norma. Quando ela foi intimada do acórdão, ela apresentou em 11 de 11 de 2010 um recurso voluntário extremamente sucinto, aí, como vocês podem ver pelo número de páginas, asseverando padecer o acórdão da mácula de omissão por ter falhado em observar e estar, abre aspas, plenamente em dia com suas obrigações fiscais. Replicou estar sendo equivocadamente acusada de praticar condutas fraudulentas, além da abusividade e confiscatoriedade das multas, que chegam a um patamar de 70% do valor. Na impugnação, ela fala assim, que agora já caiu para 70%. Pediu a anulação do acórdão, a declaração da nulidade do auto de infração e, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas. Ela deixa de renovar o pedido de juntada de documentos por parte da fiscalização, o que não vai acontecer nos outros processos que a gente vai analisar ainda hoje. É esse o relatório. Eu estou diferindo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância. Então, eu fiz aquelas considerações genéricas, sobre quais são as matérias suscitadas, inovação recursal, e no terceiro parágrafo eu coloco o seguinte: da mera transcrição dos pedidos formulados em primeira e em segunda instância, evidente se revela a inovação recursal. Em sede impugnatória, ela pede que seja declarado abusivo a multa e os juros e que seja declarado nulo o valor do crédito tributário. Fecha aspas. Ao passo que em sede recursal, inove em seu pedido subsidiário, dizendo o seguinte, abre aspas, no tocante às multas e juros, reduzindo-os para o mínimo legal. Então, eu estou deixando de conhecer desse pedido subsidiário que foi formulado apenas em sede recursal. Mesmo na indigitada alegação de omissão da decisão recorrida, o que se vê, em verdade, é a modificação das narrativas declinadas em ambas instâncias. Conforme narrado, ao longo de toda a peça impugnatória, que está as folhas 259 a 271, insurge-se apenas quanto à multa e aos juros aplicados. Reconhece, abre aspas, que jamais se negou a pagar, só que ela não pagou porque ela estava com dificuldade de recolher o tributo. O acórdão da DRJ, atendo-se aos limites da impugnação, obviamente nada diz algo sobre a obrigação principal, uma vez que não foi impugnada.
preclusa por essa razão a discussão sobre a temática. Só que em sentido diametralmente oposto, em sede recursal, ela sustenta que, abre aspas, não há razão para a cobrança desse tributo, visto que a parte encontra-se plenamente em dia com as suas obrigações fiscais, que o referido acórdão foi omisso em razão de não apreciar as impugnações referentes aos autos de infração, sobre o qual impugnara que as contribuições lançadas, bem como suas bases de cálculos, não foram declaradas. Ou seja, diferentemente do que aconteceu na impugnação, aqui ele diz que ele está em dia, ele reconhecia que não estava em dia, mas agora ele diz que está. Então, esse acórdão, na verdade, ele não é omisso. A omissão não repousa na decisão recorrida, e sim na peça impugnatória que quedou silente sobre a temática. Conforme o artigo 17 do Decreto 7235, vai ser considerado não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Então, por esse motivo, eu não estou conhecendo também dessa insurgência. Com relação, já que eu não estou conhecendo de um tanto de coisa, eu já aproveitei para também não conhecer de todas as matérias que tratam da questão do não confisco, por esbarrar na súmula 2 do CARF, que não é competente, né, para afastar qualquer tipo de multa ou tributo com base no argumento da vedação constitucional. E, em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da integralidade do recurso por afronta à dialeticidade e patente incompreensão da multa e dos juros aplicáveis. Entretanto, em atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito preconizada pelo CPC de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo, eu estou conhecendo parcialmente do recurso presente os pressupostos de admissibilidade. Porque o que acontece? Ele fala que teve fraude, a DRJ explica para ele que não teve fraude, e ele simplesmente replica a impugnação falando que foi imputada a fraude, mas não tem essa imputação. Ela insiste que não reúne provas para positivar a acusação de fraude, então deve se abster de sua prática sob pena de cometer uma verdadeira injustiça em razão de sua gravidade, seriedade, bem como sujeitar seus agentes a sérias consequências de responsabilidade funcional. Entretanto, como bem elucidado pelo acordo do DRJ, em momento algum imputada a indigitada conduta à parte recorrente. Lavrada a representação fiscal para fins penais sob o argumento de que, pelo fato de não terem sido as bases de cálculos lançadas em GFIP, temos caracterizado, e ali até dito em tese, a prática do crime de sonegação fiscal previdenciária. E também, nos termos da súmula CARF número 28, nós não temos competência para se manifestar sobre o processo administrativo de representação fiscal para fins penais. Da leitura do relatório fiscal, que está as folhas 22 e 27, evidenciado não ter sido aplicada, e aí ele usa como sinonímia, multa qualificada ou agravada, expressões, né, que são inadvertidamente utilizadas pelo recorrente como sinônimas fossem. Como relatado, em observância ainda à medida provisória, as multas foram calculadas, levando-se em conta a retroatividade benigna, dividida em 3 códigos de lançamento, em que a legislação anterior é mais benéfica, em que a legislação vigente é mais benéfica. Eles fizeram 3 códigos aí. E contra isso não há uma insurgência específica nem nada. Ela pede, no final das contas, a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que não se aplicam às exigências tributárias e sanções decorrentes de seu cumprimento, eis que submetidas a regulamento próprio, cuja observância é obrigatória. Sobre os juros, tem esse conselho verbete simular de número 4, que chancela a aplicação da Selic para a correção dos débitos de natureza tributária. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de insubsistência da multa e dos juros aplicados por ausência de configuração de fraude, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, Ludmila. Minha sugestão aí também, acho que não é uma coisa assim cogente, né? Essa sugestão. Talvez tenha essa parte da retroatividade benigna, porque ele nem toca no assunto nem nada, e pode haver algum tipo de, não sei, algum questionamento, mas é para conhecer de ofício, tinha que ser aplicado a fórmula tal ou aquela, ou essa de retroatividade benigna. De repente nem coloca isso, ele não está suscitando nem nada, ele só fica com essa questão genérica de que houve fraude, acho que nem toca no assunto, acho melhor.
Sim, tá, e é só nestes autos que tem essa discussão. Nos demais a gente nem tem. Nem tem discussão da retroatividade benigna, né? Só você fez uma referência, basicamente, assim, acho que não vale a pena no caso, não. Acho que... Está acatada a sugestão, não foi, gente. Obrigado. Uma dúvida, senhores, é um caso bem simples, bem genérico e sem substância alguma, né? Isso é típico aí desses saltos previdenciários, desses contenciosos aí, previdenciários antigos. Eu vou passar a votação, Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Eu acompanho também. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então ficou conhecido em parte. Na parte conhecida, negar provimento, o item 29, o item 30. Por favor, Ludmila. Obrigada, presidente. Ele é muito similar, só que ele foi feito alguns anos mais tarde do que esse item 29. Então, algumas coisas ficaram e tivemos algumas modificações na argumentação, mas no final das contas, nada também subsistente. O que a gente tem nesses autos mesma coisa, DRJ de Campo Grande, mesmo trecho da questão da abusividade, do tributo e das multas com o fisco, fala novamente que também tentou pagar e que não nega, não nego, né, vou renegociar. Então, não tem aqui nenhuma discussão também sobre a obrigação principal. Só que, quando ela vai apresentar o recurso voluntário, a omissão que ela suscita agora no acordo é um pouco diferente. Porque o que aconteceu aqui nesse lançamento? A autuação ensejou a lavratura de 3 autos de infração. Ela está dizendo aqui agora que o acórdão, ele também padece da mácula de omissão por ter analisado apenas um dos autos de infração sem ter analisado os outros. Ele continua insistindo na questão de que não há conduta fraudulenta e que a confiscatoriedade das multas e dos juros, e aí diminui de novo. Na impugnação era 100% e agora é 70%. Ele reitera os mesmos pedidos que ele fez na impugnação, diferentemente no caso anterior. Aqui ele quer que o fisco junte aos autos os elementos que comprovem a sua alegação. Então, o que vai mudar aqui vai ser só essa primeira parte da omissão, que ela diz o seguinte: a recorrente alega que a decisão padeceria de omissão, uma vez que, abre aspas, analisou apenas um dos autos de infração, deixando os outros sem apreciação, globalizando, portanto, todo o julgamento a apenas um auto, cerceando a defesa do contribuinte. Embora o procedimento fiscal tenha ensejado a lavratura de outras 3 autuações, nestes autos discute-se apenas o DEBICAD 80-1. Ou seja, por alicerçar-se em uma premissa fática diversa da descortinada no caderno processual, porque cada um desses 2 processos analisa-se corretamente cada uma das infrações que foi imputada. Ela carece de interesse de agir e, por conseguinte, ela também nem tem interesse recursal. Além disso, conforme narrado, ao longo de toda a peça impugnatória, que está as folhas 6679, ela insurge-se apenas quanto à multa e aos juros aplicados. Reconhece, em ambas as manifestações, que jamais se negou a pagar, porém está tendo dificuldade de negociar suas dívidas e tudo, aquela mesmo trecho que a gente leu no anterior. Ainda que a exigência consubstanciada nestes autos estivesse lastreada em diversos autos de infração, o que, como dito, não carece de verossimilhança, não haveria de se cogitar omissão, uma vez que apenas contra a multa e os juros fixados apresentada a insurgência. A omissão não repousa na decisão recorrida e sim na peça impugnatória, que da mesma forma eu não estou conhecendo, mas aqui há só uma modificação dos fundamentos pelo não conhecimento dessa alegação, dessa nulidade do acordo.
E um outro parágrafo que eu acrescento nestes autos, que não tem no primeiro, não, nesse voto, que não tem no primeiro, é que tampouco merece ser conhecido o lacônico pedido de que, abre aspas, a Fazenda acoste todos os documentos aos autos para que possa verificar a exatidão das suas alegações, fecha aspas. Há uma, porque todas as razões de defesa e pedido de diligência deverão ser fundamentados e devidamente motivados. Há duas, porque todos os documentos essenciais à defesa foram acostados. E há três, porque a autuação repousa, que sobre a autuação repousa a presunção de certeza e liquidez, cabendo à hora recorrente o ônus de comprovar essa insubsistência. Novamente, né, poderia até cogitar o não conhecimento por afronta de eletricidade, a questão da fraude, idêntico ao processo anterior, mesma coisa, mesma alegação de pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação da insubsistência da multa por ausência de configuração de fraude, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Obrigado. Alguma dúvida? Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Eu acompanho também. Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Acompanho. Também acompanho. Então, vamos ser em parte, na parte conhecida, negar provimento, item 30. Item 31, por favor. É idêntico. Esse é um dos autos de infração que foi oriundo desse mesmo procedimento fiscal, idêntico ao 30, que eu acabei de sintetizar os pontos, bem parecido com o 29. Então, o encaminhamento é idêntico. Conhecer parcialmente do recurso, apenas, né, contra aquela questão da insubsistência dos juros e da multa ligados à fraude, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. A diferença é o que? É só período de apuração? Um é senar, deixa eu ver, como ele não tem o senar essa aqui, isso, a 31 é senar, e a 30 é a a 30 é igual ao 29, que é financiamento, né, dos benefícios dos fiscos do ambiente de trabalho e também de recolhimento da receita bruta da comercialização de produção rural. O que muda do 29 para 30 é o período, e do 30 por 31 é que um é isso e o 31 é senar. Nenhuma aumentação específica das contribuições para terceiros, não, né? Tá. Nada. Dúvidas? Mário? Acompanhe a relatora. Acompanho também. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então, vai ser parte, na parte conhecida, negar provimento para o item 31. Obrigado, Ludmila. Então, já passo a palavra para a Sônia, com o item 32. Boa tarde a todos, novamente. Senhor presidente, esse caso eu reputo ainda como um caso simples, diferente dos casos de amanhã, que aí vão ser mais complexos, mas esse ainda é um caso simples. É um caso de uma empresa que fez o pedido de restituição, sob o entendimento de que ela seria uma agroindústria. Esse pedido foi indeferido lá em primeira instância, foi mantida a decisão lá primeiro da autoridade da administração tributária que indeferiu, em sede de DRJ foi mantida o indeferimento, porque ele não tem produção própria, ele faz beneficiamento de castanha de caju, mas não tem produção própria. Em sede, eu vou pedir para não ler, só para andar mais rápido aqui, se vocês quiserem depois eu retorno. Então foi mantido no indeferimento, né, do pedido de restituição, e aí em sede de recurso, ele traz novamente os argumentos que ele já tinha apresentado na impugnação,
no sentido de que ele faz jus à restituição, na medida em que ele é uma agroindústria, mesmo sem ter uma produção própria, ele faz o beneficiamento, né? Ele afirma que, por ser uma agroindústria, há um pagamento indevido ou maior que enseja a restituição. Ele pede também que, caso ele não seja entendido, enquadrado como agroindústria, ele pede que a incidência da contribuição patronal do INSS tenha por base o faturamento como se ele fosse uma produtora rural. Bom, cumpridos os requisitos, eu conheço do recurso. Aí eu trouxe, inicialmente, um trecho do relatório fiscal, e o relatório fiscal fala exatamente dessa situação, né, que houve um equívoco cometido pelo representante, né, quando ele entendeu que ele era uma agroindústria, ele tem, na GFIP, nas GFIPs apresentadas pelos contribuintes, né, que podem ser extraídas dos sistemas aí da Receita, consta a declaração da empresa como industrial, né, aí o código 507, ele não discordou, ele manteve isso durante todo o tempo, né, então isso tudo consta lá do relato fiscal. E, pelo exposto, ele não comprovou a condição especial do pedido, né, na qualidade de agroindústria, e o fiscal, a autoridade fiscal, então, indeferiu o pedido dele de restituição. Lá em primeira instância, a DRJ manteve o interferimento, e daí ela fala, no caso concreto, o próprio requerente afirma, no segundo parágrafo, as folhas 45, né, que nunca estruturou produção própria, preferindo adquirir os produtos agrícolas de terceiros, não se subsumindo, portanto, ao que determina o comando legal. Se o requerente não é agroindústria, muito menos é produtor rural, pessoa jurídica, haja vista que, como ele mesmo afirmou, nunca plantou sequer um pé de caju, sempre adquirindo de terceiros. Então, com base nessa questão, a DRJ manteve o indeferimento. Então, daí já indo para a parte do voto, né, verifica-se que o recorrente tem como objeto social o beneficiamento, moagem, preparação, né, da castanha do caju e a produção de óleos vegetais. Da sua inconformidade, aqui as folhas 92, a gente extrai que ele fala, nunca houve a preocupação em estruturar uma produção própria. Manifestação no mesmo sentido pode ser encontrada no recurso voluntário, quando ele fala novamente que ele não estruturou a produção própria. A auditoria fiscal apontou que o recorrente tem atividade industrial como finalidade social e que não há produção rural própria, fato que não é contestado pelo recorrente. Em momento algum ele contesta isso. O recorrente se autodeclara empresa industrial, conforme se extrai de GFIP. Aí eu trago aqui a legislação, né, que fala que quem é agroindústria, quem é o produtor rural, e daí em amarelo. O primeiro dispositivo legal trata das contribuições devidas pelo empregador, pessoa jurídica e produtor rural, incidente sobre a receita bruta, né, proveniente da comercialização de sua produção, em substituição às contribuições previstas aí na Lei 8.212. Já a figura da agroindústria foi introduzida pela Lei 10.256, identificando-a como, né, o produtor cuja atividade econômica seja industrialização da produção própria ou da produção própria juntamente com a produção de terceiros. Assim, para ser enquadrada como agroindústria, a pessoa jurídica deve executar, além da atividade de produção rural, a industrialização. Aí tem aqui a IN 83 de 2001, né, que define como atividade rural, dentre outras, a transformação de produtos decorrentes da atividade rural feita pelo próprio agricultor ou criador, quer dizer, não há dúvida que precisa haver produção própria. Então, já indo para o final, observa-se que tanto para a agroindústria quanto para a produção rural é inconteste a necessidade de que haja produção própria, fato inexistente não contestado no presente processo. Então, por conta disso, correta a decisão do colegiado de primeira instância, nada vendo a alterar na fundamentação. Assim, pedido de restituição do recorrente, calcado em pagamentos efetuados a maior, é o enfoque de enquadrar-se, faltou um R,
na condição de agroindústria ou produtor rural não pode ser acolhido, e o meu voto é por negar provimento ao recurso. É como voto. Ok, Sônia. Acho que está bem encaminhado. É só ter um pouco de dúvida assim, porque ele faz essa alegação de que na verdade, eu estou vendo até no recurso, e está no seu relatório, e aí ele faz assim que ele entende que a autoridade julgadora, e eu não vi nesse teu voto, pelo menos de uma maneira específica, né, que ele tem uma parceria rural com não estou dizendo mesmo se é válido ou não, tá? Estou dizendo que assim, não vi uma abordagem sua sobre esse ponto, que diz que tem uma parceria rural informal de pessoas físicas, e aí então ele seria produtor rural por causa disso. Acho que ia ser interessante você enfrentar isso, né? Porque senão pode até dar um embargo, porque é um argumento importante para ele, né? Tá bom. Eu vou colocar que essa parceria que ele se autodeclara, ela não existe, ele não comprova, existe só uma alegação, e de fato ele não refuta a ausência de produção, então ele não se adequa. Vou colocar já, tá? Eu já coloco na caixa depois para você. São dois motivos. Primeiro que parceiro rural, né, se ele é parceiro rural, ele é parceiro cedente. Ele cede imóvel para alguém produzir. Então, na verdade, ele é o parceiro capitalista. Então, só isso não faria ele ser produtor rural. E, além disso, dessa própria parceiro rural, pelo que está informado, não tem prova nenhuma nos autos, né? Até porque ele não formalizou, é informal, então aí fica bem fraco esse argumento. Mas é mais para não deixar omisso, né? Resta alguma outra colocação? Alguém está com uma dúvida? Mário, como vota? Não, estou tranquila. Obrigado. A minha dúvida era exatamente essa questão dessa alegação da parceria rural, mas ele não traz prova nenhuma, né, nos autos. Só alega. Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Acho que agora foi o da Sônia, é o Thiago, né? Acompanho. Eu também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso. Tem 32. Obrigado, Sônia. Eu já vou colocar na pasta o texto alterado, tá? Tá bom, tranquilo. E passando novamente para o Mário, hein? Deixa eu ver o horário. Vamos lá, vamos em frente. Tem 3 processos, então, do Dr. Mário, T3, T4, T5-2, T3, T4 é o mesmo contribuinte, né, Mário? Então, pode estar com a liberdade de organizar aí a exposição. Obrigado. Obrigado novamente, presidente. Item 33 T4, podemos votar na sequência, sendo o 33 lançamento de contribuição previdenciária patronal e terceiros. E o item 34 é a parte do empregado, retenção para do empregado. A impugnação é exatamente idêntica nos dois itens, então fica julgando o primeiro aqui, ele não traz nenhum tópico específico lá quanto à retenção. Então, o período novembro de 2001 dezembro de 2005, e o lançamento refere a contribuições devidas à Seguridade Social envolvendo a parte da empresa, o Gilrat e terceiros, né? Aqui parte da notificação que falou: diante da não apresentação do contribuinte até o encerramento da assinação dos documentos necessários à ação fiscal, essa se tornou de natureza restritiva, abrangendo apenas, vou aumentando a letra aqui um pouquinho, apenas e unicamente os faseadores declarados pelo contribuinte em sua CFIP, GFIP, e cuja contribuição previdenciária não foi recolhida em sua totalidade ou em parte aos cofres públicos da União. Constitui faseadores das contribuições previdenciárias lançadas na notificação os valores pagos na título de remuneração segurados empregados da empresa. A impugnação é bem genérica, só parte de nulidades. Em sede preliminar, a nulidade do lançamento e tópico titulado da nulidade material por contradições existentes entre a apuração, o MPF e o relatório da NFLD. Esse é o título do tópico, né, da impugnação. Depois ele advoga um outro motivo, que seria a nulidade formal de prorrogação do MPF por falta de motivação. E quanto ao mérito, afirma constar do relatório que a base de cálculo utilizada para a sua lavratura leva em conta os valores declarados nas GFIPs. Contudo, 2 questões teriam que ser consideradas para a totalização do quanto devido. Não teriam sido devidamente levadas em conta. A primeira
diz respeito à identificação incorreta dos fatos jurídicos tributários, onde várias imposições fazem referência a empregados avulsos, que, portanto, não fariam parte integrante do efetivo da empresa, não havendo, contudo, qualquer designação dessa distinção no relatório, embora entenda que o tratamento dado aos avulsos pela lei seja diferenciado dos empregados efetivos da empresa. Segundo ponto, é a forma como foi obtida a base de cálculo dos tributos lançados, por meio das declarações prestadas pelo próprio contribuinte. Complementa que, ao revés do afirmado pelo relatório, não se trata da genérica denúncia espontânea, pois, a bem da verdade, pelos créditos absorvidos na NFLD, observa-se que a impugnante declarou e pagou, deixando de recolher em tese apenas parte do que devia. É o caso de espontaneidade por si só, que afasta a aplicação de penalidade. Requer assim o acatamento das preliminares, ou caso ultrapassado, o julgamento de improcedência. A impugnação foi julgada procedente, o lançamento, o julgamento da impugnação, foi oposto o recurso voluntário, onde volta a advogar a nulidade, no tópico da nulidade material por contradições existentes entre a apuração, o MPF e o relatório da NFLD, apontando supostas contradições entre os documentos de instrução da autuação. Aponta que uma melhorada aqui. Que a introdução do relatório afirma que se trata de NFLD de contribuições previdenciárias, incidentes sobre os pagamentos e remunerações dos segurados empregados. Contudo, a grande maioria dos valores apurados diria respeito a trabalhadores avulsos. Questiona. Afinal, a autuação se reporta aos segurados, efetivamente empregados, ou àqueles que trabalham esporadicamente? Adiciona que outra contradição saltaria aos olhos, com relação aos períodos fiscalizados, afirmando que, enquanto o relatório atesta que a ação compreendeu novembro de 2001 a dezembro de 2005, o MPF determinava que se estendesse até janeiro de 2006. E o RDA demonstra competência que chega a março de 2006. Afinal, qual o período efetivo da fiscalização e autuação? Apresenta contradição quanto ao termo final da fiscalização, argumentando que, enquanto o relatório afirma que o trabalho foi concluído em 30 de junho de 2006, na verdade, conforme o termo de encerramento, apenas terminou efetivamente com a lavatura da NFLD em 17 de julho de 2006. Cita a jurisprudência e conclui que tais contradições apontadas tornariam nulo o lançamento por não atestar a verdade material da fiscalização, dificultando o exercício do pleno direito de defesa. Ainda em preliminar, mais uma vez a nulidade formal de prorrogação do MPF, e no mérito, novamente, afirma constar do relatório que a base de cálculo utilizada levaria em conta os valores declarados nas GFIPs. E novamente aponta as duas questões que devem ser consideradas para a utilização do quando devido e que não teriam sido devidamente levados em conta. A suposta incorreta identificação dos fatos jurídicos seria a primeira, e o segundo seria a forma como foi obtida a base de cálculo por meio de declarações prestadas pelo próprio contribuinte. Alega que, ao revés do afirmado da decisão guerreada, não se trata de genérica denúncia espontânea, pois, a bem da verdade, o recorrente declarou e pagou, deixando de recolher em tese apenas parte do que devia, é o caso de espontaneidade por si só. Cita a doutrina que afirma comentar julgados do STF e STJ, complementando que não se estaria diante de um caso de cobrança de supostos restos a pagar, considerando a própria declaração da autuada, o que afastaria de per si a aplicação de qualquer penalidade, conforme tenha decidido em método de julgado que reproduz. Afinal, requer seja conhecido e provido seu recurso com o acatamento das preliminares de nulidade ou no mérito em procedência. Preliminar de nulidade, eu já falei a respeito, passo para o voto. Cumpre esclarecer que as decisões administrativas judiciais que o recorrente trouxe em seus argumentos são desprovidas de natureza de novos complementares e não vinculam decisões desse Conselho. Este Conselho já assentou firme jurisprudência no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de MPF não geram nulidade, aqui eu reproduzo parte do acordo da Câmara Superior, e também cito a súmula CAF 171 do mês passado, que trata da irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF, não acarreta a nulidade do lançamento. Dessa forma, se ocorrerem problemas com o MPF, inclusive no que se refere à sua prorrogação, estes não invalidam os trabalhos de fiscalização desenvolvidos, posto que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada conforme o artigo 142 do CTN. Entretanto, no presente caso, a ausência de fundamento da defesa é ainda mais patente, uma vez que nas folhas 92 e 97 consta o MPF de escalação e todos os demais complementares, com expressa ciência de preposto do sujeito passivo, deixando evidente as sucessivas prorrogações do mandado, tendo sido a atuação lavrada regularmente dentro do prazo de validade da prorrogação, sem razão, portanto, contra a arguição de determinada nulidade. Melhor sorte para assistir
quanto às demais alegações de nulidade, devido a supostas contradições constantes da notificação. Esclareceu a autoridade de piso, no que se refere à falta de distinção entre as categorias de segurados empregados e os avulsos, que, embora sejam pertencentes a categorias distintas de segurados obrigatórios, a contribuição devida pela empresa sobre a remuneração paga devido ao creditado a esse é a mesma, de acordo com o artigo 22 da Lei 812. Razão porque são levantadas em conjunto, que não invalida o lançamento. Quanto ao questionamento sobre qual seria o período efetivo da escalação e atuação, a resposta por demais simples, uma vez que conta nos autos diversos demonstrativos, também enviados à autuada, que demonstram taxativamente qual o período da autuação que é objeto do presente litígio, conforme aqui o DAD, o demonstrativo de análise de débito, também o demonstrativo sintético de débito, relatório de lançamentos. Verifica assim que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto da legislação tributária, sendo descrito com clareza as irregularidades apuradas e o enquadramento legal. E oportunidade autuada desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso, toda a disponibilidade de apresentador de argumentos e documentos em sua defesa. Sem razão, se encontra as arguições, devendo ser mantida a atuação que se encontra totalmente respaldada nos sistemas legais e devidamente motivada. Quanto ao mérito, analisando, ela alega recorrente aqui que a base de cálculo utilizada levaria em conta os valores declarados das GFIP, apontando aquelas duas questões, né? Analisando e afastando os argumentos também citados na impugnação, assim fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso. Não estão se cobrando no presente regulamento resto a pagar, como entende a impugnante, e sendo o crédito tributário regularmente constituído, somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, fora dos quais não pode ser dispensada sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Conforme demonstrado no reporte acima da decisão de piso, que também adota como fundamento decidir, a denúncia espontânea capaz de afastar o lançamento da multa somente se caracteriza quando acompanhado do recolhimento da totalidade do crédito tributário devido, acrescido dos respectivos juros de mora, tudo conforme preceitua o artigo 138 do CTN. Situação não configurada no presente caso. Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto que a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória. Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar de provimento. Um questionamento, colegas? Dúvidas? Ludmila? Não, acho que está tranquilo. Eu acompanho o relator. Eu acompanho também. Também acompanho, presidente. Também acompanho. 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 Também acompanho. Então, ficou negado provimento ao recurso, item 33. Item 34, por favor, Mário. Ok, 34 é a mesma empresa, né, a parte retida do segurado empregado, incidência dos pagamentos de remunerações pelo contribuinte acima identificado. A defesa dele é a mesma. Os tópicos são da nulidade material por contradições existentes entre a apuração, o MPF e o relatório da NFLD, depois da nulidade formal da prorrogação do MPF por falta de motivação, e ao mérito afirma constado no relatório, impugnado que a base de cálculo utilizada leva em conta os valores declarados de GFIP. Contudo, duas questões, ele apresenta aqui as mesmas questões, né? Diz respeito à identificação incorreta dos fatos jurídicos tributários, onde várias imposições fazem referência a empregados avulsos, que não fariam parte do integrante, e a segundo plano trata da forma como foi obtida a base de cálculo dos tributos por meio das declarações prestadas pelo próprio contribuinte, que seria o que eles chamam de uma espontaneidade por si que afasta a aplicação da penalidade. Os mesmos fundamentos, e eu também voto por conhecer do recurso no mérito negar o provimento. Ok. Algum esclarecimento? Ludmila, então, como voto? Eu vou acompanhar o relator. Também acompanho. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou negar provimento ao recurso também para o item 34. E vamos ao item 35. Obrigado novamente. O item 35 já muda um pouquinho o tema. A Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. Também lançamento de contribuição previdenciária, né? Contribuições devidas à Seguridade Social envolvendo contribuições sociais,
Gilhat. Contribuições sociais de Gilhat. A autuação compreende competência de julho de 2002 a janeiro de 2005. E aqui ele fez, são 5 levantamentos. Levantamento L01 até L05. O L02, 03, 04, o contribuinte reconhece e paga. Ele já fez o pagamento. Então, o que está de discussão no recurso seria o L01 e o L05. O L01 eu estou mantendo e o L05 eu estou dando provimento, que é o caso de alimentação in natura sem inscrição no PAT. Então, o levantamento L01, o levantamento se refere às contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e constantes dos bancos de dados do INSS. O salário de contribuição considerado se refere às remunerações cujas contribuições foram declaradas em GFIP e constam da planilha de remuneração. O L02 é o valor não declarado em GFIP. O 03, remuneração dos administradores e sobre a remuneração paga ou creditada a pessoas físicas que prestaram serviço à fundação. O 04 é contribuinte individual não declarado. E o 05, alimentação não declarada em GFIP. E a parcela in natura recebida pelo empregado sob a forma de alimentação pronta, cesta de alimentos ou tickets, quando não existe adesão ao PAT. A contribuinte apresentou impugnação. Antes de ser submetida a julgamento, a autoridade julgadora baixou em diligência para que se manifestasse sobre tópicos da impugnação, especificamente quando o levantamento era 01, 02 e 04. Foi apresentada a informação e intimada a se manifestar contra o resultado da diligência, a contribuinte apresentou contra razões de fora 922 e 923. A impugnação foi considerada tempestiva, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento, sendo emitido novo discriminativo analítico de débito retificado, onde são demonstradas as exclusões procedidas do julgamento de piso. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde apresenta discordância da decisão de piso relativamente aos levantamentos 01, 05, afirmando ter procedido a regularização das infrações relativas aos levantamentos 02, 03 e 04, conforme guia de pagamentos que anexa. Alega recorrente que no levantamento L01, a fiscalização teria deixado de considerar descontos por ela precedidos em folha de pagamento de seus funcionários, relativos a valores pagos indevidamente mediante os seguintes argumentos. Aqui, só fazendo uma preleção, ela alega o seguinte, que o funcionário saía em auxílio-doença e ela continuava fazendo pagamento do salário durante, às vezes, até 2 meses. E quando ele retornava, a fundação fazia o desconto desse valor que foi pago lá quando ele estava em auxílio-doença, mais parcelado lá de não sei quantos meses. Tá? Agora, o que foi demonstrado aqui é que a fiscalização exclui esse desconto que ela faz da base de cálculo na hora que ela fez o levantamento. A despeito do que ela afirma lá, e aqui tem vários relatórios mostrando isso. Então, vamos ler um pouquinho com calma aqui. Veja que a fiscalização não considerou para a dedução da base de cálculo os descontos do Código 32.800, estorno de complemento de auxílio-doença, pois efetivamente não se trata de estorno, uma vez que estorno diz respeito à retificação de lançamento perdido de igual quantia na conta oposta, para anular os efeitos do erro. Nesse sentido, traz de um desconto, diminuição, abatimento e compensação de um valor pago indevidamente, de uma remuneração paga ao servidor sem retribuição do trabalho. O funcionário, quando entrava em licença de saúde, continuava na folha de pagamento da entidade recorrente por 1 ou mais meses, embora estivesse percebendo o benefício auxílio-doença previdenciário pelo INSS. O pagamento era efetuado nos seguintes códigos. Aí tem o salário base, o adicional de atividade penosa e o adicional de tempo de serviço. Quando o servidor retornava da licença de saúde, o núcleo de pagamento retirava um extrato com o histórico de créditos efetuados pelo Instituto pela Previdência e, nesse momento, apurava o valor devido ou não da integralização do auxílio-doença. Aqui é uma outra rubrica. O núcleo da folha apurava a dívida do servidor com a entidade, na forma demonstrada, ou seja, verificava os valores pagos indevidos no período de afastamento do servidor e, com base nesse valor, abatia a parte do direito do servidor, que seria o auxílio-doença. O saldo devedor era descontado do servidor em parcelas não superiores a 20% da remuneração, conforme a cláusula 18ª da Convenção Coletiva. Então, o que ele fazia? Ele continuava pagando o valor integral. Na hora que o servidor voltava, ele calculava lá, o INSS tinha que pagar 6 mil, hoje é o teto, né? Então, ele tinha só que complementar a diferença, um pouco o salário era de 10 mil. Então, ele tinha que complementar 10, só que ele estava pagando o valor total, então ele abatia a diferença e os 6 mil que eram pagos pelo INSS, descontava só essa parte que ele já tinha recebido lá pelo INSS.
Então, como essas remunerações integraram a base de cálculo da Previdência, no momento do pagamento, e não se trata de salário e contribuição, pois não ocorreu o fato gerador, descrição contida na lei como necessária. Assim, quando da devolução do valor pelo servidor, a recorrente abatia o valor já recolhido da Previdência, retirando o valor da parcela da base de cálculo do salário e contribuição, uma vez que esse valor já foi tributado no momento do pagamento pela entidade, que caso não ocorresse esse abatimento, estaria a entidade a recolher duplamente a contribuição à Previdência. Quanto ao levantamento L05, é o PAT, né? Advoga que, estando pactuado que o vale alimentação não entrega o salário, preponderaria o caráter indenizatório do auxílio alimentação, que, por consequência, isentaria da incidência da contribuição previdenciária. Passo para o voto, presidente. Resto em litígio, os lançamentos concernentes ao levantamento L01, que é a folha de empregados declarada em GFIP, e o L05, que é a alimentação não declarada em GFIP. A respeito do L01, eu já adiantei quais são esses mesmos argumentos foram apresentados na fase impugnatória e foram objeto de expressa manifestação pela unidade fiscal lançadora, por ocasião do retorno do processo em diligência para que a fiscalização se manifestasse sobre tópicos da impugnação. Analisando tal tese de defesa, em cotejamento com as informações prestadas pela unidade fiscal, decidiu no julgamento de piso pela manutenção dos valores lançados, com pequenas exclusões relativas ao mês de início do afastamento de alguns funcionários. Aqui eu trago os fundamentos. De acordo com as informações prestadas pela fiscalização, nos exemplos apresentados, os valores relativos aos pagamentos efetuados ao funcionário da Fundação no início da licença de saúde e posteriormente descontados após o retorno da licença, não compuseram a base de cálculo das contribuições objeto da presente notificação. Tal fato pode ser constatado nas folhas 867 a 886, onde, após a exposição de cada exemplo, consta as seguintes informações. Aqui, nessas folhas, vocês vão ver lá um quadro. Rubricas consideradas para a determinação do salário de contribuição. Aí o mês e ano, né? O XX é mês e ano. Depois vem salário de contribuição calculado e o salário de contribuição da NFLD. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Veja o seguinte exemplo relativo ao funcionário Carla SS. Então aí, rubricas consideradas. Aqui são todas as rubricas. Depois vem total de proventos, 2.803. Aí vem esse novo quadro, ó. Estorno de salário, o PCV, o 31020, que é o que a empresa alega. E também o 33120, ó, estorno adicional para tempo de serviço. Aí o total de descontos no 431. Então nós temos aqui total de proventos 2.800, descontos no 400. Salário de contribuição calculado desse período. Então tem 2.800 menos os descontos, 1.377. Salário de contribuição na NFLD, da mesma funcionária. Exatamente os 1.372, que é a diferença entre o total dos proventos menos os descontos. Então, isso aí tem a planilha lá relacionada servidor por servidor e mostrando o valor. Conforme demonstrado, ao apurar a base de cálculo, informa a autoridade lançadora que foi excluído do total de proventos de cada período o valor relativo à rubrica PCV, estorno de salários, chegando assim aos valores de base de cálculo apontados por período e funcionário da Fundação no anexo da NFLD titulado Planilha de Remunerações Totais dos Segurados Empregados, é a planilha 1, que se estende da folha 68 até 542, onde são discriminados todos os funcionários de forma nominal e respectiva base de cálculo em cada competência. Portanto, não se justifica a alegada bitributação. Cumpre registrar que, relativamente ao presente tópico, os documentos que o autuado anexa ao recurso, referidos a 3 funcionários, são relativos ao período de apuração não incluídos no presente lançamento. Verifique que, mais uma vez, a contribuinte limita-se a fazer alegações e a apresentação de um recurso de resumo mensal, sem discriminação por segurado, qual seria a eventual parcela que entende ter sido indevidamente incluída na base de cálculo da contribuição objeto da autuação. Conforme já pontuada, a autuada foi oportunizada a possibilidade de manifestação relativa à diligência, também não apresentando comprovação de suas alegações, situação que se verifica também por ocasião do recurso. Eu vou melhorar isso também, tá? Depois a gente... Era devido autuado já no início da impugnação, né? Municiar sua defesa com os elementos de fase de direito que entendesse suportar suas alegações. Assim, deveria instruir a impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar. É o que disciplina os artigos 15 e 16 do Decreto 7085 e o 3731 do CPC, aplicável subsidiariamente, o qual não se desincumbiu, devendo ser mantido o lançamento relativo à rubrica ao sobre análise. Passo para a alimentação, o levantamento L05, é o fornecimento de alimentação, em que pese o fundamento da decisão de piso, a questão sobre a necessidade de adesão ao PAT, para fim de não incidência da contribuição beneficiária, matéria pacificada, seja no âmbito desse Conselho,
ou no âmbito judicial, né? Aí eu estou citando aqui alguns acordos, e nesse mesmo diapasão, o ato declaratório 3 da PGFM, que fala despesa de apresentação de contestação e deposição de recursos nas ações que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidente da contribuição previdenciária, motivado pelo parecer 2117, né? Hipótese que se amolda ao presente caso, haja visto o auxílio referenciado da declaratória 3, devendo assim ser afastado da autuação relativamente aos valores de alimentação fornecidos in natura pelo recorrente, independente de inscrição no pátio. Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso no mérito da parcial provimento para afastar da autuação os valores fornecidos in natura do auxílio alimentação. É o voto, presidente. Ok, colegas, alguma dúvida? Não, matéria que a gente já apreciou aqui. Passar então por coleta dos votos, então. Manifesto. Eu acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. 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 Também acompanho. Então foi dado o parcial provimento, a exclusão desses valores associados ao fornecimento de auxílio alimentação in natura do lançamento, né? E agradeço a todos pela aplicação e profissionalismo, e vamos fazer o encerramento da transmissão nesse momento. Até amanhã.